Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para gravar um vídeo. Esse vídeo especificamente é para os professores que prestaram a prova da Prefeitura do município de São Paulo. Então, nesse vídeo, eu estou fazendo uma projeção do que ocorreu nos anos de 2014 e 2016. Então, estou chamando aqui o título Saiba quantos professores a mais a Prefeitura de São Paulo convocou nos concursos de 2014 e 2016, tá? Então, a gente falou em um outro vídeo que a Prefeitura, apesar do número de vagas, ela sempre vai chamar mais professores do que o que consta no edital. Portanto, é uma oportunidade para a gente se preparar melhor aí para as outras fases. Falo até da fase didática, que eu vou deixar aí no final desse vídeo, dois planos de aula que eu já elaborei, para a gente pensar aí como fazer um plano de aula para essa prova didática e se habituando. Até digo que você preparar seu plano e se não tiver muito hábito dessa questão de banca, preparar uma apresentação, fazer para alguém, tomar cuidado com o tempo, testar algumas vezes para que na banca, apesar do nervoso que às vezes vai acontecer, você está melhor preparado. Bom, então, como está aqui no título, quantos professores a mais a prefeitura convocou aí nesses dois concursos, tá? Bom, então aqui, ó, primeiramente eu estou falando de um concurso que foi o último de PEIF em 2014, tá? Então, nesse concurso de PEIF, ó, ele deu aqui, eu peguei isso do Diário Oficial, tá? O total de vagas, ó, tinha 3.514 vagas de professor de educação infantil e fundamental 1. 176 vagas eram vagas aí para deficientes físicos e 703 vagas para negros, negras e afrodescendentes. Então, a gente tinha esse número de vagas aqui, tá? Lá a remuneração era de 1.631, 30 horas. Só que eu peguei exatamente da publicação do edital, esse edital de 2014, ok? E aí o que aconteceu aqui com esse concurso? Ó, a homologação dele, PEIF, tá? Isso aqui eu peguei da Profem, então são dados oficiais aí da questão da convocação. Então, esse edital ele foi homologado em 25 de 11 de 2014, tá? Ele fala aqui a respeito de prorrogações que ocorreram, tá? A validade, ele dá a data aqui dos aprovados, quando saiu no DOC, 14 de 11 de 2014, e homologou no dia 25, tá? Bom, quantos foram aprovados nesse concurso? 24 mil professores, 869, tá? Então, a gente teve basicamente um número grande de professores em relação ao número de vagas, tá? E ele está dizendo aqui que a última chamada foi em 30 de janeiro de 2020. Então, na lista geral, só a última chamada ele consta aqui, então foi chamado do 13.626 até o 13.784. Ou seja, já é bem mais aqui do que o número de vagas, tá? Então eram 3.500 vagas, ele chamou aqui perto de 4 vezes esse valor. Se a gente multiplicar por 4 aqui, vai dar 14 mil, ele chamou quase 4 vezes mais, tá? Aqui dos negros, negras e afrodescendentes, ó, 700 vagas, superou o número que tinha sido publicado no edital. E aqui dos deficientes, eu estou vendo que eles chamaram até o número 64, tá? E aí ele aponta aqui que 10.436 não foram chamados. E aí esse edital aqui foi encerrado. E agora a gente tem um novo aí, tá? Mas para a gente entender que passar no concurso já é uma coisa boa, porque esse número de vagas sempre é superado. Eu falei isso num outro vídeo meu aí que eu fiz uma estimativa
da nota de corte, bastante gente acessou, tá? Então, eu tinha falado, ó, passar já é uma coisa boa. Obviamente que PAFE, né, é um número grande de professores. Até nesse concurso, se eu não me engano, foi perto de 100 mil, então fica mais complicado chamar todo mundo. Mas mesmo assim, ó, a gente 24 mil chamou perto, se juntar tudo, 14 mil, mais de 14 mil. Então, a gente teve um percentual grande aí de pessoas convocadas, tá? Portanto, eu falo, é a hora de preparar para quem está acima de 50, eu não sei a questão da nota de corte, quanto vai ser, mas é hora de começar a se preparar do plano, ler a BNCC, ver essas coisas, tá? Como eu falei, eu já gravei 2 vídeos aí de plano de aula, vou deixar aqui no final desse vídeo as 2 imagens do plano para quem ainda não viu acessar. Mas a gente tem uma chance boa, tá? Então, estou dizendo aí que o número de vagas é mas a partir do momento que for aprovado, você tem chances de passar. Obviamente que alguém vai lamentar aqui que 10 mil não foram chamados. Eu falo mais pela questão do PAFE. O PAFE são muitos professores, então acaba acontecendo isso, ok? Mas, só lembrando que a prova didática, ela também acrescenta uma pontuação grande. Então, é interessante que você faça um bom plano de aula, ok? Bom, outra disciplina que eu trouxe aqui, aí ele já passa para o concurso de 2016, tá? O último de PAFE foi em 2014, das disciplinas de Fund 2, então eu trouxe aqui dados do concurso de arte, que foi realizado em 2016, tá? Então, a disciplina de arte, ampla concorrência, ela lançou 351 vagas, portadores de deficiência, 23, negros, negras e afrodescendentes, 93. Então, o edital trouxe esse número de vagas, tá? E aí, de novo, eu peguei lá da Profem, esses dados são oficiais, eles publicam lá no site deles. O concurso foi homologado em 14 de 12 de 2016. Aí vem a questão quando prorroga por mais 2 anos, e falando da validade, quantos foram aprovados em arte? Ó, 1.740, ok? E aí ele diz que na última chamada, aqui a ampla concorrência, ó, chamou até o 991. Então, foi publicado essa última chamada. Você pode ir lá no Diário Oficial e procurar que foi a última chamada de arte. Então, chamou 991. Ó. A gente tinha 351 vagas. Então, quase 3 vezes o número de vagas. Ok? Portanto, o número de vagas é uma referência lá para as notas de corte, tudo, mas ser aprovado, você vai ter uma grande chance. Olha lá, de portadores de deficiência, perdão, negros, negras e afrodescendentes, ó, chamou 216 e eram 93 vagas. Então, também chamou mais gente do que precisava. E aqui os portadores de deficiência chamaram até o 15, tá? Assim como aconteceu no outro, chamou menos pessoas. E aí eu não sei se acho que superou, às vezes tinha só 15 aprovados. E aí chamou todo mundo, tá? Porque tinha mais vagas aqui. Então, provável que os portadores de deficiências aí tenham chamado todo mundo, tá? Mas olha, eu estou trazendo esses números aí para incentivar quem está acima da nota lá de 50, for para a segunda fase, fazer esse bom plano de aula aí. Bom, mais uma disciplina que eu estou trazendo aqui de ciências de 2016, ó. Ciências, número de vagas, ampla concorrência 296, portadores de deficiência 20, afrodescendentes 79. Homologou lá em 2016, mesma coisa, ó, aprovados, foram aprovados 972. E olha lá que bacana, e que a gente sempre fala, de ciências chamou todo mundo, ó. Todo mundo que foi aprovado foi chamado, tá? A gente tem lá, porque, e acontece, vou mostrar matemática, que é a minha área, chamou todo mundo. E matemática chamou muito rápido.
tá? Então, aqui, ó, ciências chamou todo mundo. Na última chamada 2018, ó, estamos em 2022. Então, deve estar precisando aí um grande número de professores, a última chamada, ó. Então, chamou todo mundo. Afrodescendentes, ó, 92, mais do que o número de vagas. Os deficientes aqui, ó, chamou 2 e 3. Então, os portadores de deficiência provavelmente não teve nem esse número de 20, senão tinha chamado, tá? Então, ó, ó lá que legal para quem era de ciências ter passado. Foi chamado. O concurso foi em 2016, demorou um pouco até 2018 para essas pessoas, sim, mas a pessoa ingressou na prefeitura, é a forma de entrar. Então, passar em ciências significou a oportunidade de entrar no concurso. Vamos lá analisar aqui educação física, também de 2016, número de vagas, 92, poucas, né, vagas, sim, para educação física. 6 para portadores, 25. Última chamada lá, 2019, número de aprovados, 780. E aí a gente vai ver na lista geral, ó, 653. Então, quase todo mundo foi chamado, tá? De educação física. Não foi o 100%. Ele coloca aqui, ó, faltam 100, ficou faltando, né? Porque ficou encerrado. 111 não entraram, tá? Os afrodescendentes, ó, chamou 252, mais do que as vagas. E os portadores de deficiência chamou até o 20, ó. Tá? Então, aqui talvez tinha mais do que o próprio número de vagas chamou. Então, todos os cargos chamou mais do que, bem mais do que era publicado. Aqui, na ampla concorrência, ó, chamou quase 7 vezes mais que o número de vagas. Afrodescendente chamou 10 vezes, ó, 25, chamou 250. Aqui o triplo. Então, mais uma vez insistindo, é uma grande conquista aí passar, porque às vezes vai demorar um pouco, mas vai ser chamado. Mais uma disciplina, geografia, 374, ampla concorrência, portadores de deficiência, 25 vagas, afrodescendentes, 100. Quantos foram aprovados? 1.702. Ampla concorrência, chamados, a última chamada em 2019, 1.073. Triplo aqui das vagas. Afrodescendentes, 182, quase o dobro das vagas. E os portadores de deficiência, só 4. E aí eu entendo que chamou todo mundo, tá? Os que tinham passado. E aí ficou faltando 577. Então, algumas disciplinas acontecem, mas eu estou mostrando que bem mais pessoas. História, vamos lá olhar para a história. 53 vagas, pouco também. 4 para portadores, 14 para afro. Quantos foram aprovados? Poucos, né? 367 só de história. Chamou todo mundo. Olha lá. Última chamada em 2018. Chamou todo mundo a lista geral. Afrodescendentes, chamou até os 101, a 14 vagas. E os portadores de deficiência, 10. Tá? Então, eles devem ter chamado aí todo mundo, ó, não ficou faltando ninguém. Então, nesse documento ele mostra, não faltou ninguém, chamou todo mundo. Passou, demorou 2 anos, eu estou colocando a data aqui, a última chamada, em 2018 já não tinha. Então, são 4 anos, daqui a pouco 5 anos dessa última chamada. Então, deve estar precisando aí um número razoável de professores, porque a prefeitura sempre precisa. Vamos lá, inglês, mais uma, 339 vagas, portadores de deficiência, 23, afro, 91. Aprovados, 1.740. Última chamada, 2018, encerrou, mas chamou lá 1.100 pessoas. Tá? Bem mais aqui do que tinha sido divulgado. Os afrodescendentes, 194. Portadores de deficiência, chamou até o 11. Ficou faltando um pouquinho, né? 556. Algumas disciplinas esgota, outras, às vezes,
sobra. Aqui a minha matemática, essa eu já sabia da última vez que chamou todo mundo. Eu não sabia o número exato, ó, mas eram 274 vagas, para portadores 18, para AFO 73. Eu lembro, tem um vídeo meu que eu falo, ó, são aí 800, em torno de 800 aprovados. Eu lembrava 817 aprovados, ó. E ele diz aqui que chamou 812. Eu não sei aqui porque não completou. Deve estar nas outras listas, ó. O Zafo chamou 98, mais que o número, mas deve ter chamado todo mundo, porque não falta ninguém. E os portadores de deficiência chamaram 6. Então, eu entendo aqui que quem passou foi chamado, ó, não faltou ninguém em matemática. Tem um número maior que as outras disciplinas, ó, e acabou que chamou menos que outras disciplinas que eram menos vagas. Então, matemática aí deve estar precisando de um número razoável. E aí, português, 66 vagas, menos que matemática, da ampla concorrência, 4 de portadores, 17 de afro. Quantos foram aprovados? Só 499. Poucos professores de português. Matemática também. Quantos foram chamados? Todos de português. Ó, não falta ninguém. Afro, 235 para 17, foi chamado gente pra caramba. E os portadores de deficiência, 9, mais que as vagas. Chamou todo mundo, tá? Então, mais uma vez, eu estou trazendo aqui para vocês que passar no concurso, a chance de ser chamado depois é grande. Então, para quem fez uma prova objetiva, que está acima dos 50, 60, vai ter a dissertativa, obviamente que a gente está na expectativa, mas eu acho que tem que se preparar. Então, prepara o seu plano, vai estudando o BNCC, vai vendo os livros didáticos, propostas, alguma coisa. Eu, como falei, postei aí 2 vídeos que vai aparecer agora aí para vocês, de metodologias ativas, tá? Então, se prepare que depois passar, pode demorar 1, 2 anos, mas você tem chance de ser chamado, ok? Então, eu trouxe esse vídeo aqui como curiosidade, como incentivo para todos e também para a gente ver a questão que o número de vagas é só uma referência. Ele serve lá para a FGV, para convocar, aquela questão de convocação, mas passou, a chance de ter, ser chamado futuramente é grande, ok? Então, um grande abraço para vocês, aí, um bom carnaval. Vamos aguardar o resultado e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.